Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 272, dia 272. Vamos ler Neemias capítulos 1 e 2, lembrando que originalmente Esdras e Neemias eram um livro só. Então agora vamos ver a continuação da história do livro de Esdras com o livro de Neemias, que aliás é um livro escrito em primeira pessoa, o que é bem interessante. O próprio Neemias é quem conta a história. Então hoje, capítulos 1 e 2. Também vamos ler os capítulos 12 e 13 de Zacarias, estamos chegando no final do livro de Zacarias, e também Provérbios 20, versículos de 20 a 22. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E se inscreve no canal e ativa o sininho para a gente poder aparecer para você todos os dias nesse ano e você não perder nenhum episódio. Como eu disse, é o dia 272. Vamos ler Neemias 1 e 2, Zacarias 12 e 13 e Provérbios 20, versículos de 20 a 22. O livro de Neemias, capítulo 1. Autobiografia de Neemias, filho de Acalias. No mês de dezembro do 20º ano, eu me encontrava na cidadela de Susa, quando chegou meu irmão Anani com alguns homens de Judá. Perguntei-lhes sobre os judeus que se haviam livrado do desterro e sobre Jerusalém. Responderam-me: os que se livraram do desterro estão na província, passando grandes privações e humilhações. A muralha de Jerusalém está em ruínas e suas portas consumidas pelo fogo. Ao ouvir essas notícias, chorei e fiz luto durante uns dias, jejuando e orando ao Deus do céu, com estas palavras: Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e guardam teus preceitos. Tem os olhos abertos e os ouvidos atentos à oração de teu servo, a oração que dia e noite te dirijo por teus servos, os israelitas, confessando os pecados que nós, israelitas, cometemos contra ti, tanto eu como a casa de meu pai. Nós nos comportamos muito mal contigo, não observando os preceitos, estatutos e decretos que ordenaste a teu servo Moisés. Mas lembra-te do que disseste a teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos dispersarei entre os povos. Mas se voltardes a mim e puserdes em prática meus preceitos, ainda que vossos desterrados se encontrem nos confins do mundo, irei lá para reuni-los e os levarei ao lugar que escolhi para a morada de meu nome. São teus servos e teu povo, que resgataste com teu grande poder e mão forte. Senhor, conserva teus ouvidos atentos à oração de teu servo e à oração de teus servos que estão desejosos de respeitar-te. Faze com que teu servo acerte e consiga comover esse homem. Eu era copeiro do rei. Capítulo 2. A viagem. Era o mês de março do 20º ano do rei Artaxerxes. Sendo encarregado do vinho, eu tomei a taça e a servi. Em presença dele, eu não devia estar de rosto triste. O rei me perguntou: o que tens para estares de rosto triste? Não estás doente, mas triste. Levei um susto, mas respondi ao rei: viva Sua Majestade eternamente. Como não deveria ficar triste quando a cidade onde se encontram enterrados meus pais está em ruínas e suas portas consumidas pelo fogo? O rei me disse: o que pretendes? Invoquei o Deus do céu e respondi: se Sua Majestade achar bom e se está satisfeito com teu servo, deixa-me ir ajudar para reconstruir a cidade onde estão enterrados meus pais. O rei e a rainha, que estava sentada a seu lado, me perguntaram: quanto tempo durará a tua viagem e quando voltarás? Pareceu bem ao rei a data que lhe indiquei e me deixou partir. Mas acrescentei: se Sua Majestade achar bom, que me deem cartas para os governadores da Transeufratênia, a fim de que me facilitem a viagem até Judá, e uma carta dirigida a Asaf, superintendente dos bosques reais, para que me forneçam tábuas para as portas da fortaleza do templo, para o muro da cidade e para a casa em que me instalarei. Graças a Deus, o rei me concedeu tudo.
Forneceu-me também uma escolta de oficiais e cavaleiros, e quando me apresentei aos governadores da Transeufratênia, entreguei-lhes as cartas do rei. Quando o Oronita Sanabalate e o funcionário amonita Tobias ficaram sabendo da notícia, aborreceu-lhes muito que alguém viesse para se preocupar com o bem-estar dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e aí descansei 3 dias. Depois me levantei de noite com alguns poucos homens, sem dizer a ninguém o que meu Deus me havia inspirado fazer em Jerusalém. Levava somente a cavalgadura que eu montava. Saí de noite pela porta do vale, dirigindo-me à fonte do dragão e à porta do lixo. Comprovei que as muralhas de Jerusalém estavam em ruínas e as portas consumidas pelo fogo. Continuei pela porta da fonte e pela piscina real. Como aí não havia lugar para a cavalgadura, subi pela torrente, ainda de noite, e continuei inspecionando a muralha. Voltei a entrar pela porta do vale e regressei para casa. As autoridades não souberam aonde eu tinha ido nem o que pensava fazer. Até então, eu não havia dito nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos notáveis, nem às autoridades, nem aos outros encarregados da obra. Então lhes disse: Estais vendo a situação em que nos encontramos? Jerusalém está em ruínas e suas portas incendiadas. Vamos reconstruir a muralha de Jerusalém, e nossa vergonha acabará. Contei-lhes como o Senhor me havia favorecido e o que o rei me havia dito. Eles disseram: Vamos ao trabalho. E puseram mãos à obra com todo o entusiasmo. Quando o Oronita Sanabalate, o servo amonita Tobias e o árabe Gozem ficaram sabendo, começaram a caçoar de nós e a desprezar-nos, comentando: O que estáis fazendo? Revoltar-vos contra o rei? Eu lhes repliquei: O Deus do céu fará com que tenhamos êxito. Nós, seus servos, continuaremos construindo. E vós não tereis terrenos, nem direitos, nenhum nome em Jerusalém. O livro do profeta Zacarias, capítulo 12. Naquele dia. Oráculo. Palavra do Senhor para Israel. Oráculo do Senhor que estendeu o céu, alicerçou a terra e modelou o espírito do homem dentro dele. Vede, vou fazer de Jerusalém uma taça embriagadora para todos os povos vizinhos. Também Judá estará no assédio de Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra superior para todos os povos. Quando as nações do mundo se aliarem, todas contra ela, quem tentar levantá-la se ferirá com ela. Naquele dia, oráculo do Senhor, farei com que os cavalos se espantem e os cavaleiros se assustem. Porei meus olhos em Judá e cegarei os cavalos dos pagãos. As tribos de Judá comentarão: Os habitantes de Jerusalém ganham forças graças ao Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, farei das tribos de Judá um incêndio na mata, uma tocha nos feixes. Devorarão à direita e à esquerda, em todos os povos vizinhos. Jerusalém, ao contrário, continuará habitada em seu lugar. O Senhor salvará as tendas de Judá como outrora. Assim, nem a dinastia davídica, nem os habitantes de Jerusalém olharão com orgulho para Judá. Naquele dia, o Senhor escutará os habitantes de Jerusalém. O mais covarde será um Davi. O sucessor de Davi será um Deus, um anjo do Senhor à frente deles. Naquele dia, me disporei a aniquilar todas as nações que invadirem Jerusalém. Sobre a dinastia davídica e os habitantes de Jerusalém, derramarei um espírito de pesar e de pedir perdão. Ao olhar-me transpassado por eles mesmos, farão luto como por um filho único, chorarão como se chora por um primogênito. Naquele dia, o luto de Jerusalém será tão grande como o de Hadad-Remon, no vale de Megiddo. Fará luto o país, família por família. A família de Davi à parte, e suas mulheres à parte. A família de Natã à parte, e suas mulheres à parte. A família de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A família de Semei à parte, e suas mulheres à parte. Todas as famílias sobreviventes, uma por uma à parte, e suas mulheres à parte. Capítulo 13. Naquele dia, se abrirá um manancial contra os pecados e impurezas para a dinastia de Davi e os habitantes de Jerusalém. Naquele dia, oráculo do Senhor dos Exércitos, extirparei do país os nomes dos ídolos e já não serão invocados. Também afastarei do país seus profetas e o espírito que os contamina.
Se alguém voltar a profetizar, os próprios pais que o geraram lhe dirão: não ficarás vivo, por teres profetizado mentiras em nome do Senhor. Seus próprios pais o atravessarão por se meter a profeta. Naquele dia, os profetas se envergonharão de suas visões e profecias, e não vestirão mantos peludos para enganar. Dirão: não sou profeta, mas lavrador. A terra é minha ocupação desde a juventude. Ele lhe perguntaram: o que são essas feridas que levas entre os braços? Ele responderá: feriram-me na casa de meus amantes. Vamos, espada, contra meu pastor, contra meu ajudante, oráculo do Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, para que as ovelhas se dispersem. Voltarei minha mão contra os ajudantes. Em todo o país, oráculo do Senhor, 2/3 serão arrancados e perecerão, e ficará só 1/3. Passarei esse terço pelo fogo, o acrisolarei como o ouro, o purificarei como a prata. Depois me chamará, e eu lhe responderei. Direi: são meu povo. E eles dirão: o Senhor é meu Deus. O livro de Provérbios, capítulo 20, versículos de 20 a 22. Quem amaldiçoa seu pai e sua mãe, sua lâmpada se apagará em plena escuridão. Fortuna que começa rapidamente, no final não prosperará. Não digas: ele vai me pagar. Espera no Senhor, pois ele te defenderá. Pai do céu, nós te louvamos e glorificamos. Muito obrigado pelo dia de hoje, pelo dia 272. Obrigado por nos guiar e estar conosco, obrigado por nos inspirar e nos dar a graça de continuar seguindo em frente, continuar apertando o play. Senhor Deus, obrigado pelas bênçãos que vemos em nossas vidas. E obrigado também, Senhor, pelas bênçãos que não vemos, que muitas vezes passam despercebidas por nós. Senhor, conforme rezamos, pedimos que abras nossos olhos para que possamos ver as bênçãos que muitas vezes ignoramos. As coisas que vemos todos os dias que estão sempre lá e por isso acabamos nos esquecendo que elas são bênçãos também, que nos ajudam a nos aproximarmos de Ti, a nos tornar cada vez mais semelhantes a Ti. Senhor Deus, pedimos também hoje não só que o Senhor aceite nossas orações, nosso louvor e nosso agradecimento, mas também para acolher em Teu coração aqueles que amamos, aqueles que se afastaram de Ti, Senhor Deus. Pedimos que envie Tua graça sobre eles, aqueles que amamos e estão longe de Ti, e também as pessoas que não amamos como deveríamos. Envie Tua graça aos corações e às vidas dessas pessoas também. Senhor Deus, abençoe aqueles que nos machucam, abençoe aqueles que nos odeiam e nos ajude a amá-los da forma como Tu os amas. Fazemos essa oração por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, Provérbios. Hoje me deu vontade de fazer essa oração pelos nossos inimigos, sejam eles quem forem na sua vida. Eu sei quem eles são na minha vida, né? Mas Jesus nos pede isso diversas vezes. Ele diz que precisamos ser diferentes, precisamos não querer nos vingar de nossos inimigos, mas sim dizer: ok, Senhor, por favor, mude suas vidas, os salve, os torne santos. Não que não queiramos justiça, mas rezamos para que o Senhor se faça presente em suas vidas. E é isso que vimos hoje no livro de Provérbios, diz lá no versículo 22 do capítulo 20. Não digas: ele vai me pagar. Espera no Senhor, pois ele te defenderá. E isso não significa que Deus não trará justiça. Isso não significa que ele vai ignorar o que foi feito de errado, mas significa que eu dou um passo para trás e digo: não cabe a mim retribuir o mal com o mal. E fez sentido? Mas é nessa ideia, né? E claro, é muito mais fácil falar do que fazer, né? Ainda mais quando temos a oportunidade de nos vingar de alguém e devemos ser capazes de dizer: hoje não, Senhor. E aliás, quando eu digo isso de se vingar, eu não necessariamente estou falando de coisas físicas ou muito grandes. Tipo, imagino que a maioria das pessoas aqui não tenha grandes inimigos, né? Ou algo assim. E eu acho que as pessoas que mais brigamos ou discutimos muitas vezes são aquelas que convivem conosco e que no fundo amamos, né? Então, quando eu digo se vingar, pode ser algo pequeno como: ela falou tal coisa pra mim outro dia e agora eu vou e vou jogar isso na cara dela. Ou então, ele disse que tal coisa daria certo, mesmo eu dizendo que não ia, e agora que deu errado eu vou rir da cara dele. Então, sim,
Podemos interpretar essa passagem de forma meio abstrata, de forma genérica, né? E pensar, sim, se vingar dos inimigos que estão por aí em algum lugar. Tipo, inimigos, uma pessoa má que eu vou encontrar um dia. Mas, calma, pera um pouquinho. A maioria das vezes que eu fui mais cruel e rude foi com as pessoas mais próximas de mim. E não me parece uma boa ideia, né? E eu acho que isso é algo que precisamos nos arrepender e dizer: Senhor, por favor, me ajude a perdoar meus inimigos e também aqueles que eu mais amo. Então esse provérbio, não digas ele vai me pagar, espera no Senhor, pois ele te defenderá. Talvez isso signifique conversar com seus filhos, conversar com seus pais, conversar com seu cônjuge, conversar com seus amigos, conversar com as pessoas com quem você fala todos os dias. E comigo é a mesma coisa, né, eu também preciso fazer isso. Ai, ai, cara. Vixe, e nossa, esse outro versículo 21 também é muito, muito bom. Fortuna que começa rapidamente e no final não prosperará. E vendo isso você lembra das histórias, né, de quantas pessoas ganharam na loteria e acabaram perdendo tudo. Algumas acabaram com a vida pior do que antes, né. Enfim, agora deixando de lado o livro de Provérbios, vamos lá para Zacarias. Amanhã vamos ler o último capítulo, que é o capítulo 14, mas hoje ouvimos algumas palavras incríveis, palavras sobre a vitória de Jerusalém, né? Essa restauração de Jerusalém, que no final diz lá no versículo 7, o Senhor salvará as tendas de Judá como outrora, assim nem a dinastia davídica, nem os habitantes de Jerusalém olharão com orgulho para Judá. Esse escudo ao redor dos habitantes de Jerusalém, né? O que é importante para nós, porque hoje vimos o livro de Neemias também. E lá eles estão construindo a muralha, né? O que é algo parecido, não necessariamente a mesma coisa que Zacarias está profetizando aqui, mas é algo parecido. E daí, lá no final do capítulo 12, temos o lamento pelo ferido, que também é citado no Evangelho de João, né? No capítulo 19, que diz: Ao olhar-me transpassado por eles mesmos, farão luto como por um filho único. Chorarão como se chora por um primogênito. Naquele dia, o luto de Jerusalém será tão grande como o de Haddad e Remon no vale de Meguidom. E isso aqui tá falando de quem? Bom, eu acho que tá falando do Senhor Jesus, o Filho único, né? O Filho de Deus, o primogênito de todas as eras, de toda a criação. Então aqui você tem essa profecia incrível e você imagina que Zacarias e as outras pessoas que estão ouvindo isso, né, sobre o transpassado, eles devem estar se perguntando do que isso está falando, o que isso quer dizer. E talvez esteja se referindo também ao povo de Israel, né, o povo judeu sofrendo. Mas a personificação dessa profecia acontece na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito incrível isso, que essa profecia se torna completa em Jesus na cruz. Por amor a você e por amor a mim. E isso também que, assim, é uma coisa legal você ler essa parte e pensar, pô, que legal, Zacarias está falando sobre Jesus centenas de anos antes dele nascer, né? Dizendo sobre o transpassado, mas é interessante pararmos para pensar, mas por que ele foi transpassado mesmo? Por qual razão Jesus se permitiu passar por isso? E é aí que você lembra que foi por amor a você, porque ele não desistiu de você. Por amor a mim, porque ele não desistiu de mim. E é importante ouvirmos essas palavras e lembrarmos delas, porque é fácil acabar esquecendo que Jesus ama você de verdade. Ele foi transpassado e lamentado porque ele decidiu, ele, Deus em pessoa, declarou que valeria a pena entregar a própria vida por você, que valia a pena morrer por você. E eu sei que muitas pessoas se sentem sozinhas, você pode estar se sentindo sozinho nesse momento, mas pensa nisso. Zacarias está aqui escrevendo centenas e centenas de anos antes de Jesus, dizendo que haverá um dia de lamento por causa do transpassado. E esse dia já aconteceu. E de várias formas o Senhor te trouxe até aqui, até o dia 272, para você ouvir essas palavras, para que você seja lembrado desse fato que Jesus, Deus em pessoa, ele ama você ao ponto de morrer por você. E eu sei que nesse momento você pode estar se sentindo desanimado, isolado, sozinho. Talvez você esteja sentindo que não pode nem mais falar com Deus. Mesmo que você tenha dado play nesse episódio para ouvir a palavra dele, mas saiba que a verdade é que ele ama você. Ele não se esqueceu de você e você não está sozinho.
E isso faz parte do que é essa comunidade. Mesmo que seja uma comunidade virtual, eu sei que também tem muita gente aqui que se conhece na vida real, porque vocês estão sempre compartilhando o podcast com outras pessoas, mas independente disso, essa é uma comunidade de pessoas que estão sempre rezando umas pelas outras. Então, estamos conectados em oração. Estamos conectados na palavra de Deus que ouvimos todos os dias. E assim eu convido todos aqui a aceitar o amor que o Senhor quer nos dar. Lá no capítulo 13 de Zacarias, ele fala sobre os falsos profetas, né? Que se alguém profetiza, seus próprios pais o atravessarão. E isso aqui ele tá falando sobre os falsos profetas, tá? Só pra deixar claro, não é tipo, não seja um profeta. Não seja um falso profeta, melhor assim? E temos o livro de Neemias também, né? E ele vai ser bem importante. Eu sei que o episódio tá ficando longo, e vai ficar longo, mas hoje vimos o começo da história. E o que tá acontecendo é que, lembra, na primeira onda de retorno vimos Zorobabel. Daí na segunda vimos Esdras, que inclusive ele vai aparecer mais tarde, no capítulo 8 de Neemias. Ele aparece no capítulo 8. E aqui, na terceira onda de retorno, temos Neemias. Com Esdras, tivemos a reconstrução do templo, do culto e tal, né? E aqui com Neemias, ele vê que não há mais muros ao redor da cidade de Jerusalém. E aqui ele conta a história, né? Que eu acho sensacional, esse chamado de Neemias. É incrível demais. Diz lá. E assim Neemias pergunta: Ei, vocês que estiveram lá em Jerusalém, como estão as coisas por lá? E então ele descobre que os muros ainda não foram reconstruídos, que a cidade está basicamente aberta a ataque, está totalmente vulnerável. E a reação de Neemias é incrível. No versículo 4 do capítulo 1 ele diz: Ao ouvir essas notícias, chorei e fiz luto durante uns dias, jejuando e orando ao Deus do céu. E, cara, pensa nisso. Neemias, ele se preocupa. Ele quer saber como está o povo de Jerusalém. Ele se preocupa com o povo de Jerusalém, ele se preocupa com a cidade, com a adoração que acontece no templo lá. E quando ele ouve que não há muros ao redor da cidade, ele senta e chora por dias. Ele faz jejum por dias, ele reza por vários dias. E temos que nos perguntar, cara, tipo, quando acontece algo ruim, nossa reação não é essa, né? De sentar, chorar, rezar e conversar com o Senhor imediatamente. Muitas vezes, o que fazemos quando algo ruim acontece é chamar um amigo, chamar outra pessoa, abrir o celular, tentar se distrair, né? Mas a reação de Neemias ao receber essa notícia terrível é voltar-se para o Senhor imediatamente em oração. E isso é incrível demais. As orações que ele faz aqui no capítulo 1 são muito boas. E uma das coisas que Neemias faz é, ele reconhece, ele diz, nós merecemos isso, porque o Senhor havia dito a nós que se fôssemos fiéis, prosperaríamos. E não fomos fiéis, nós fomos infiéis. Então, sim, é minha culpa, é culpa do meu pai e é incrível. E daí ele continua dizendo basicamente: Senhor, por favor, nos dê uma chance. Deixe-me fazer alguma coisa. Então, eu acho bom demais que no último versículo do capítulo 1 ele diz: Eu era copeiro do rei. Meio que dando um gancho pro que vem a seguir, né? Pam, 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 continua no próximo episódio. E aí no capítulo 2 o que acontece é que ele tá lá na presença do rei Artaxerxes e da rainha. Ele é o copeiro, e Artaxerxes percebe que ele tá triste, e diz lá que ele não podia se mostrar triste na presença do rei. E o rei vê ele assim e diz: você tá parecendo meio pra baixo, mas você não tá doente, o que aconteceu? E eu acho, é incrível a forma como Neemias, como tudo isso se desenrola. Porque ele tava com medo, né? E tipo, é incrível. Ele diz lá: Como não deveria ficar triste quando a cidade onde se encontram enterrados meus pais está em ruínas e suas portas consumidas pelo fogo? O rei me disse: O que pretendes? E é aí que Neemias. E pessoal, esse é o exemplo que nós temos que seguir. Quando precisamos fazer um pedido, decidir alguma coisa. O rei diz a ele: O que pretendes? Então Neemias diz lá: Invoquei o Deus do céu. Ou seja, ele não vai lá e responde: Eu quero fazer tal coisa e tal coisa e tal coisa. Não. Ele reza: Senhor, por favor, me ajude. E uma coisa que eu acho muito legal é que os nossos alunos aqui, quando eles vão fazer uma oração, eles reconhecem que eles não sabem como rezar. Então, antes de começar, eles dizem: Vem, Espírito Santo, me ensina a rezar. Não é em todas, mas normalmente eles fazem isso. E eu acho isso muito legal, porque é um reconhecimento de que, Senhor, agora eu vou me dirigir a Ti e eu não sei como. Eu preciso que o Teu Espírito me guie para que eu consiga falar contigo.
Tipo, até para falar com Deus precisamos de Deus. Mas é bom demais, né? Vem Espírito Santo, me ensina a rezar. E é o que Neemias está fazendo aqui, né? O rei pergunta o que pretendes. Então, basicamente, ele reza dizendo: Vem, Espírito Santo, me ensina o que dizer ao rei. E daí ele diz, é incrível demais. Ele diz: Se Sua Majestade achar bom, e se está satisfeito com teu servo, ou seja, ele lembra ao rei que ele tem feito um bom trabalho. Ele não chega só dizendo: eu quero tal coisa. Ele diz: Bom, se eu tenho feito um bom trabalho até agora, e o Senhor está satisfeito comigo, e é aí que ele pede o favor. Ele diz: Me deixa ir ajudar para reconstruir a cidade. Daí o rei: E quanto tempo você pretende passar lá? E isso é impressionante sobre Neemias. Neemias sabe exatamente o que ele quer, ele sabe exatamente o que ele precisa. E pensa, foi meio que do nada, né? Que o rei falou para ele: Pô, você tá meio triste, posso te ajudar com alguma coisa? Mas Neemias já tem na ponta da língua tudo planejado, tudo o que ele precisa. Tipo, ele não dá muitos detalhes, né? Mas ele passa a data. E ele diz: e eu preciso de algumas cartas, eu preciso de uma carta para Asaf, eu vou precisar de permissão para usar as madeiras, porque vamos precisar de muitos materiais na reconstrução. E isso aqui é incrível demais. Então Neemias chega a Judá, chega a Jerusalém, sob escolta armada. Lembra que Esdras tinha rezado: Senhor, guie-me 100 guardas. Mas Neemias foi junto dos guardas. E ele chega a Judá e imediatamente, no versículo 10 do capítulo 2 diz lá: Quando o Oronita Sanabalate e o funcionário Tobias ficaram sabendo da notícia, aborreceu-lhes muito que alguém viesse para se preocupar com o bem-estar dos israelitas. E uma das coisas que eu aprendi é que sempre que você vai fazer algo para Deus, algum trabalho, alguma coisa, sempre vai ter alguém criticando, sempre vai ter alguém contra aquilo, sempre pessoas negativas dizendo: você não vai conseguir, ou não, você não pode fazer isso porque eu não quero. Tipo, eles sempre vão arrumar um motivo, sempre vai ter alguém para criticar, para falar mal. E aí diz lá que Neemias saiu à noite para inspecionar os muros, e essa é uma das coisas que eu lembro que muitos padres mais velhos já vieram me dizer que você tem que sair e olhar você mesmo. Você tem que levantar e ir lá. Você tem que andar e olhar ao redor da sua igreja, falar com as pessoas, inspecionar as paredes, ver se está tudo funcionando. Que você não pode só ficar sentado pensando: não, tranquilo, tá tudo bem preso, não deve ter nada vazando, tá tranquilo. Não, você tem que ir e conferir, tem que ficar sempre de olho. E é isso que Neemias está fazendo. Ele sai e ele anda ao redor dos muros para ver como está a situação. E ele não conta a ninguém sobre isso. Diz lá que ele foi à noite porque ele está fazendo algo que ainda não anunciou ao povo de Jerusalém. Ele não falou: Pessoal, é o seguinte, eu vim até aqui para a gente levantar esses muros de novo. Não. Ele quer inspecionar o projeto antes, ele quer ver como está a situação antes de fazer um anúncio. E isso é muito, muito sábio. Ele para, ele analisa com os pés no chão para ver como que ele vai fazer dar certo o projeto. Então ele toma a decisão de restaurar os muros. E daí as pessoas dizem: Você está se rebelando contra o rei. E isso aqui é muito bom. São as últimas palavras de Neemias no capítulo 2. Eles afirmam que ele está se rebelando contra o rei, mesmo que tenha sido o próprio rei quem deu para ele as cartas e autorizou ele ir reconstruir os muros. Mas ele não diz isso. Ele não diz: Não, hein, aqui eu tenho cartas assinadas pelo rei. Não. Ele diz: O Deus do céu fará com que tenhamos êxito. Nós, seus servos, continuaremos construindo. É bom demais, né? Ele não precisa se defender, ele não precisa ficar se explicando, ele só diz: Olha, Deus quer que isso seja feito, Deus está do nosso lado, aliás, por vocês estarem se opondo a isso, vocês não terão parte nisso. Ah. O livro de Neemias é, como muita gente diz, uma bela aula sobre liderança, uma bela aula sobre pegar e simplesmente ouvir a palavra de Deus e agir nela de forma clara, de forma direta, decisiva, mesmo em meio à oposição. Mesmo em meio a. Porque assim, Neemias vai enfrentar também oposições internas, assim como muitas vezes nós enfrentamos também, né? Não só pressões externas e oposições externas, mas dentro de nós também há uma batalha. E às vezes podemos acabar desanimando com as coisas e vamos ver isso nos próximos dias. Nos próximos dias vamos ver Neemias enfrentando essas batalhas. Mas hoje tivemos o chamado de Neemias, sua oração, e a gente já viu que ele é alguém que vai fazer algo incrível, né? E essa coisa incrível é simplesmente construir alguns muros. Mas o ponto é que ele está fazendo isso porque Deus pediu, da forma como Deus pediu. E isso é algo que a gente tem que levar para a vida, né? Fazer o que Deus pede, como Deus pede e porque Ele pede, né?
Vamos rezar uns pelos outros, porque esse é o segredo da vida. Fazer o que Deus quer, porque Ele quer e como Ele quer. Então, eu preciso de orações, você precisa de orações, então eu estou rezando por você e você reza por mim, né? Eu espero que você esteja rezando por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.